Fala aí, galera. Hoje a gente vai dar continuidade aí ao nosso curso e a gente vai falar sobre tensão elétrica. Mas antes, vamos dar uma voltada aqui nessa aula de corrente elétrica e vamos dar uma revisadinha. Nessa aula aqui, a gente chegou à conclusão de que a corrente elétrica, a corrente elétrica, mais especificamente, o fluxo das cargas de maneira ordenada, ele não acontece de maneira natural. A gente precisa de uma força externa. Então, no caso do cano ali com água, a água não vai escorrer para nenhum dos lados específico. A gente precisa de alguma coisa para forçar essa movimentação. E aqui, ó, a gente está forçando essa movimentação. Um dos métodos lá que a gente até chegou a falar seria inclinar o cano. E a gente tem certeza que a água vai fluir do ponto mais alto para o mais baixo. Por quê? Por conta dessa altura, mais especificamente por conta da gravidade e sendo mais específico ainda por conta da energia potencial gravitacional que tem aqui no sistema. Então, a questão aqui é, qual o análogo dessa energia potencial gravitacional para o caso das cargas elétricas? Aqui, a energia potencial gravitacional força o fluxo d'água, mas o que forçaria o fluxo de cargas elétricas? E a resposta é tensão elétrica ou diferença de potencial. Vocês vão encontrar aí dos dois jeitos. Então, esse é o ponto da tensão elétrica. Ela força o fluxo de cargas. E ela é medida em volt, né, simbolizado pelo V. E outra coisa, para onde que ela flui? Do positivo para o negativo, do negativo para o positivo. A gente sabe que a água, aqui nesse caso, vai do mais alto para o mais baixo. Mas e a corrente elétrica? Vai de que polo a que polo? A gente vai ver isso no próximo slide. E outra coisa, antes da gente falar sobre o sentido da corrente, o sentido da movimentação das cargas, como que a gente calcula a tensão elétrica? A gente já viu a fórmula da corrente elétrica, né? Que é I igual a carga sobre a variação de tempo. Mas e a tensão elétrica? Tem como a gente calcular a tensão elétrica assim, pela lei de Ohm, mas para isso a gente precisa antes entender o conceito de resistência elétrica. Então depois que a gente entender esse conceito de resistência em outra aula, aí a gente define como a gente calcula a tensão elétrica, beleza? Agora vamos lá falar sobre o sentido da corrente. E aqui a gente tem uma coisa confusa, porque nós temos dois sentidos. Existem dois sentidos possíveis, né? Na verdade, um é o sentido que realmente acontece lá, né, fisicamente entre as partículas, e o outro é o que a gente adota por conta dos cálculos. Então, o primeiro seria o sentido real, né? Como o nome diz, é o que realmente acontece. E qual que é o sentido real? É que a gente sabe que os portadores de carga que se movimentam lá dentro são os elétrons, então eles têm carga negativa. E então o mais óbvio é a gente pensar que essas cargas negativas elas fluem para o polo positivo da nossa bateria, né? Lembra que o negativo e o positivo eles se atraem? Então faz sentido essas cargas negativas serem atraídas pelo polo positivo. E é isso que realmente acontece na prática. Então, só para deixar bem claro, no sentido real a corrente flui do menor potencial para o maior potencial. Mas nós temos o sentido convencional, que a gente utiliza para poder realizar os cálculos. E no sentido convencional, a gente parte do pressuposto de que as cargas que estão se movimentando lá dentro são positivas. Então, nesse caso, o mais lógico seria que fosse do positivo, né, para o polo negativo. Então, seria esse o sentido. Sentido do maior potencial para o menor potencial. Aqui pode ser que exista alguma confusão, mas é interessante que vocês entendam que a gente vai trabalhar sempre lá nos nossos circuitos, nos nossos cálculos, com o sentido convencional, então indo do maior potencial para o menor. O sentido real só é interessante para vocês saberem mesmo como funciona fisicamente o sistema. Próxima aula a gente fala sobre o conceito de resistência elétrica. E é isso, pessoal. Valeu!